Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo à nossa live hoje. Hoje nós estamos com a nossa primeira live da semana, né? O mês de julho nós vamos estar somente com lives sobre família, sobre vários assuntos, né? Nós já iniciamos já desde a semana passada algumas lives já tocando sobre família, né? Sobre relacionamento. E hoje, né, nós vamos estar com um casal especial, né, Marvânia? Isso. Pastor Abimael e Giovana, lá de Garanhuns, lá do Nordeste. Nordeste top das galáxias, né? Nós viemos de lá, né? Somos de Caruaru. Para quem não conhece, né, a gente veio de Caruaru e estamos hoje agora em Ponta Porã, né, à frente de uma obra maravilhosa que o Ministério Verbo da Vida nos deu a oportunidade de poder servi-lo. Amém? Vale salientar que Garanhuns também é friozinho aqui, como em Ponta. Não Verdade. chega aos 5, 6 graus, -2 como aqui, mas é bem frio lá. Garanhuns é É uma frio. cidade muito agradável, de um povo muito pitoresco, um povo acolhedor. E esse casal de pastores que está lá em Garanhuns, pastor Abimael e Giovana, eles são lá da igreja de Recife, eles vieram de Recife para lá, foram enviados por Deus para aquela cidade e eles têm feito a diferença lá. Verdade. Então, a gente vai convidar eles agora, né? Eles vão entrar aqui pelo Instagram da igreja, Verbo da Vida Garanhuns, e vamos convidar eles agora para estar com a gente. Então, você que chegou aí, seja muito bem-vindo à nossa live, né? Vai compartilhando essa live com outras pessoas, né? Hoje vai ser uma noite muito especial. Nós vamos estar falando hoje sobre o tema, né? Responsabilidades do marido e da mulher, e nada melhor do que chamar, né, de ter como convidado hoje um casal que é uma bênção, né, familiarmente, né, eles têm Amém. muitos anos de casamento, eles vão se apresentar já já, e você vai ver que a gente não está trazendo qualquer um para essas lives, não. A gente está trazendo pessoas que têm vida, pessoas que têm um testemunho real, né, que estão à frente de obras grandes que ao nosso ministério tem dado. E aí eu quero apresentar a vocês, seja muito bem-vindo, pastor Abimael e Giovana. Como vocês Eita estão? Jesus, coisa boa, né? Estar com vocês nessa noite, né? Somos privilegiados, né? Por ter vocês como amigos, né? Não somente parceiros ministeriais, mas também como amigo, né? A gente Verdade. se conhece há algum tempo, né? E tem sido uma bênção esse relacionamento com vocês. E eu creio que isso é para a vida eterna, né? Então, tem pessoas que entram nas nossas vidas e que é para sempre, né? É Outras verdade. vêm e vão, mas vocês são, como você mesmo disse, top das galáxias, né? Eles são top, né? Tranquilo, pastor, a gente vai ser vizinho lá no céu. Com certeza. Vamos ter uma boa vizinhança, né? Se o senhor me perguntar, olha, você quer morar onde? Eu quero morar colado ali, ó, pastor Abimael e, Eu e quero morar no Giovana. mesmo condomínio de vocês, né? É isso aí, pastor. E E aí, aí, Gel? pastores, tudo na bênção? Tudo na benção. Estão E ouvindo você? bem a gente? Estamos. Estamos. Tá ótimo. É uma honra estar aqui com vocês, viu? A gente ama muito vocês. E nós somos amigos mesmo, como disse Abimael, não só, né, de ministérios, né? Porque isso também é Isso. importante, mas Claro. somos amigos pessoais. Isso. E a gente se alegra muito com vocês aí, né? Mas também sente falta também, não? A gente tá para dar uma Pastor Adão, escapulida, né? Assim que os aviões começarem a voar com segurança aí, a gente vai dar uma Isso. escapulida aí pro Nordeste. Ô, coisa boa. Vem isso é bom. embora. Vai ser bênção, né? Comer Então, Então, cuscuz, hoje. Pode ficar tranquilo, que aí a gente vai comer aí, vai suco de chegar aí. cajá e cuscuz. é, Eita, essa história de suco de cajá rende, viu? Como é que a pessoa sai para um jantar de comemoração, de casamento? O que é que você vai pedir para beber? Aí ele fez suco de cajá. Tem Vê, condição? Eu verdade. Suco pego bom um não suco, importa a ocasião, ela né? serve para toda ocasião. Pede aí um suco meu, diferenciado, Lodônia. A gente tá num restaurante chique. Ele, eu quero suco de cajá. Eu digo, Suco que de coisa cajá, tão ó. linda. meu E Deus. tinha, viu? E tinha. E A tinha, gente né? tomou Tem que tranquilamente. ter. Claro. Misericórdia. Então, sou, Então, como é que tá as coisas por aí? A igreja já está funcionando? Como é que tá aí? Então, pastor, a gente saiu, né, o decreto aqui para
o agreste de Pernambuco, né? Essas Sim. cidades como Garanhuns, Caruaru. eu acredito que Caruaru também. Então, nós vamos fazer nosso primeiro culto presencial. Na realidade, fizemos hoje uma oração, Sim. mas no próximo domingo. Nós já Que começamos com maravilha, nossos pastor. cultos presenciais. É o primeiro, né? Isso, domingo pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 18 horas, com aquelas restrições, né? Inscrição, Com né? inscrições. É um tempo novo, né? Um tempo de... Mas eu acredito que vai passar logo, em nome de Jesus. A gente está crendo, declarando. E aqui, Quanto tempo ficou fechado as igrejas? Desde março. 17 de março. Vocês também tiveram que interromper a primeira matéria do Rema, né, Giovana? Isso, isso. Aqui também aconteceu desse jeito. Pronto, as duas últimas aulas foram interrompidas, né? Era Saulo de Arco Verde, que estava dando aqui, e foi interrompido. E mais quase dia 17, ó, março, abril, maio, Junho. Quase junho, 4 meses. quase 4 meses, né? De que a gente está sem ter nossos cultos. Mas aí a gente se reinventou, né? Como todas as igrejas, fazendo os cultos online, né? Ministrando para um monte de cadeira, com a mesma empolgação, Isso né? mesmo. Dos 1000 membros. É verdade. É isso aí. É isso mesmo. Então, a gente tá aqui a gente só ficou 2 semanas, né? E graças a Deus, desde então, não passamos por esses desafios que vocês passaram aí, né? A gente tem algumas limitações, aqui o decreto só liberou 3 cultos semanais, né? Com duração de 1 hora, a gente ainda está dentro desse decreto. E a gente está realmente também se reinventando, né? 1 hora de culto para a gente fazer toda aquela programação é complicado. Mas graças a Deus as coisas têm caminhado e Deus tem dado respaldo nessa nova fase, né? Porque mesmo a gente voltando à realidade, não sei se vai ser a realidade de vocês, a gente até fica esperando que as pessoas vão vir com toda intensidade, né? E pode parecer, mas não foi a realidade, pelo menos daqui. Não sei como é que vai ser com vocês, né? Realmente essa pandemia, ela criou, né, algumas limitações, alguns pânicos. Então tem pessoas que vieram, outras não vieram, outras que passaram a vir depois. Teve gente que passou mais de mês, teve gente que nem apareceu na igreja, né? Mas a gente tem, né, feito a nossa parte com entusiasmo, com empolgação, e Deus tem dado, né, a continuidade desse trabalho que a gente tem feito aqui. Amém? Amém. Mas hoje nós vamos para o que interessa, né? Hoje a gente está com esse tema, né, responsabilidades do marido e da esposa. Amém. Né? E queríamos casamento. ouvir um pouco de vocês, você que está nos acompanhando aí nessa live. Você pode fazer as perguntas aí na caixinha, embaixo, nessa interrogação. Né? Depois que eles falarem um pouco sobre essas responsabilidades, a gente vai poder fazer algumas perguntas, né, e abençoar os casais que vão estar aí, os solteiros que estão aí, né, que tem dúvida, os filhos, né, que às vezes está acompanhando a família, os pais, e de repente tem algumas dúvidas, e a gente está hoje aí para poder responder Amém. algumas dessas perguntas. Então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí com esse tema top das galáxias. Eita, esse Top. é top, tema para umas 10 lives aí. É. Não é? É verdade. verdade. Responsabilidade no casamento, né? E nós já temos pouco mais de 26 anos, né? De Isso. casados, né? Casamos muito, muito novos, né? Pode ver que nós somos muito novos ainda. Sim. Casamos bem novinho. E Ele só falta dizer que é mais novo que eu. Só estou esperando isso. é verdade. Aqui em Isso casa eu realmente, escuto essa história também, Giovana. realmente eu sou. Contra fatos não há argumentos, né? Então vamos continuar. É verdade. Então já temos esses anos, né, de casamento e é uma responsabilidade, né, o casamento, né, não é como duas pessoas que não são perfeitas, mas andando para a perfeição. Né? isso aí. Então só podia ter sido Deus quem inventou, né, que criou realmente o casamento. Duas pessoas, né, a gente veio de escolas, podemos dizer, diferentes, Verdade. criações diferentes, né, como a maioria dos casais, mas graças a Deus, como diz nosso
evangelista Billy Graham, né? O casamento feliz é a união de 3 pessoas, né? Deus, o homem e a esposa. Verdade. E falando sobre responsabilidades, né? Então, como marido, de ser o cabeça do lar, né? Realmente puxar essa responsabilidade para si, né? Então, se cada um desempenhar bem o seu papel, né? Com certeza nós vamos ter um casamento que vai durar, como diz, até a volta de Jesus. Amém. Né? Então, o marido como cabeça, né, da esposa e também da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se o casal, né, o homem e a mulher, desempenharem bem, que muitas vezes não é fácil, mas não é impossível. Né? A gente sabe que a gente tem vivido desafios dentro do casamento, né? Então, nem tudo nós concordamos um com o outro. Às vezes as pessoas podem até pensar, não, mas já 20 e poucos anos, né, de casamento, então já era para estar tudo bem certinho, né? Já saber das coisas bem certinho, mas a gente sabe que às vezes não acontece. É claro que a gente já venceu muitas coisas, muitos desafios, né? Aprendemos muitas coisas errando, mas que hoje, né, essa responsabilidade, em se tratando do casal, do homem, né, o homem que tem que puxar essa responsabilidade. Então, às vezes a gente aconselha muitos homens que não têm essa responsabilidade e deixa para a mulher fazer tudo. Né? Então, a mulher não foi criada para isso, né? De ter o seu cabeça do lar, principalmente, né, as coisas que mais a gente vê em casamentos é o homem não puxando essa responsabilidade para si. Muitas vezes deixando nas costas, né, como a gente diz aqui no Nordeste, da esposa, e isso se torna pesado. Verdade. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Então, Cristo, assim como é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar, cabeça da família. Não que não podemos ouvir nossas esposas. Na realidade, né, a gente erra menos quando ouvimos as nossas esposas. Amém. Isso é uma coisa que a gente... Grava essa live, viu? Deixa gravada aí. Homem sabido é homem que escuta a esposa, pastor. Ele não precisa nem dizer a ninguém que escutou, mas ele tem que escutar, senão ele dança. É verdade. É isso aí, a gente tem que, né, baixar a cabeça, porque a mulher é mais sensível, né? A mulher percebe coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Né? Às vezes a Giovana faz, tu percebeu isso? Rapaz, eu nem de longe eu percebi. E quando a gente vai ver, né, então a gente tem que andar em sintonia. Né? Todos nós temos responsabilidades diferentes no casamento, mas se pegar o caminho do equilíbrio, né, com certeza a gente vai ter vamos ter um casamento, né, muito feliz e com responsabilidades. Amém. Isso. Queria falar um pouquinho sobre isso. Eu estava me lembrando de uma ministração de Cláudio Duarte, que ele fala muito para casais, né? E é bem engraçado. E ele estava dizendo que nós estamos vivendo numa geração Nutella, né? Que os homens não tomam a responsabilidade do casamento para si, né? As mulheres é que estão apitando tudo dentro de casa, né? E depois ele acha ruim porque isso está acontecendo, né? Só que chega num ponto onde a esposa ela não aguenta mais, porque ela não foi criada para isso, né? Verdade. Quando nós vemos lá em Gênesis, né, na criação, o Senhor diz: deixará o homem ao pai e à sua mãe, se unirá à sua esposa. A ordem primeira que o Senhor dá é o homem, né? Ele dá ao homem essa ordem e a mulher ela vem depois, né? E a Bíblia fala que a questão da submissão, né? Nós vemos lá em Efésios, nós vemos em Pedro essa questão da submissão, né? Falando que a esposa seja submissa ao seu esposo, né? E submissão ao seu marido não é vergonha, não é ser humilhada. Submissão é apenas uma questão de uma missão, apoiar a missão superior, né? Isso. Que é a missão do marido.
né? E tem mulheres que querem apitar tudo dentro de casa e acaba sem aguentar também o fardo, né? E às vezes a gente está conversando, aconselhando casais que a esposa está cansada de ser o homem e ele está cansado de ser a mulher, porque os papéis estão invertidos. Invertidos, é né? verdade. E eu não estou falando um período da esposa sair para trabalhar e o marido está desempregado e ela está assumindo essas responsabilidades financeiras. Não estou falando sobre isso, né? Porque isso também é um tempo. Mas estou falando da questão dela comandar tudo, né? Comandar a criação, comandar a casa, comandar as finanças, comandar tudo, inclusive comandar ele, né? Porque, como eu falei no começo, né, que essa coisa, homens Nutella, né? Geração Nutella. Geração Nutella é bem engraçado, né? Que é o homem que parece que a esposa está agora criando ele também. É verdade. Parece que é um Começa a filho a criar. mais. Isso, um filho a mais. Isso se torna pesado para ela, porque na hora das decisões, muitas vezes a esposa ela procura aquele braço forte para tomar a frente, para apoiar ela, para né, defender ela, né, como ele foi criado para isso, e ele não assume essa responsabilidade. Então, eu acho que o grande papel do homem, se ele fizer bem esse papel de ser o cabeça do lar, é muito mais fácil para a esposa se submeter, né? Com certeza. E um homem que ama, né? O homem que também é grosseiro, que fala as coisas, simplesmente lança o que ele quer. E também é o oposto do homem Nutella. Aquele que só quer mandar e não quer amar, né? Ele não ama, ele também não vai ter uma esposa submissa, né? Porque a mulher ela pode até fingir que é submissa, né? Por um tempo. Mas ele vai perceber por debaixo do pano que as coisas não estão bem, né? É verdade. Que as coisas não estão bem. Então, a gente vê muito isso, né? E uma das coisas que eu vejo muito na matéria Família Cristã é também das esposas, muitas esposas, por incrível que pareça, às vezes, né, por um período, o marido precisou não assumir algumas responsabilidades, ela toma uma postura tão forte, tão de homem, assim, em termos de seu cabeça, que depois, quando ele quer retomar, ele não consegue e ela não consegue Verdade. mais se submeter, né? Aí entra em choque, porque por um período ela foi o cabeça. Então, para depois ela ser submissa, ela não consegue. Ele, por sua vez, já não ama como deveria amar, não respeita. Então, ela também não se submete. Aí entra em guerra. E quem mais sente, né? Eu sempre digo isso na matéria Família Cristã, quem sente mais são os filhos. Os filhos. É E os verdade. filhos são o reflexo dos pais, né? A gente Vocês concordam? Diga. Desculpa, Giovana. Vocês Não, pode concordam falar. que essa geração que nós estamos vivendo agora, com essa deficiência de reconhecer um ao outro no seu papel, isso não está ligado à geração anterior à nossa, que falhou em ensinar como deveriam ser as coisas, né? Eu lembro que quando eu me casei, minha mãe falava para mim, olha, se você vai casar, você quer casar agora, se você for casar, é para sempre. Eu não admito que você se Isso. separe. Escolha direito. Porque depois Isso. que você tiver casada, cheia de problemas, você disser, eu não quero mais, nem pense que eu vou concordar com você. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm ensinado, as pessoas de hoje, os casais de hoje, eles são consequência de uma geração que veio antes, que não Isso. ensinou os princípios. A gente Não. sabe que o papel do homem como cabeça é como você mesmo falou, ele é o líder, mas ele também é o que protege. Lá em Isso. Efésios, no capítulo 5, no versículo 23, diz assim, porque o Isso. marido é o cabeça da mulher, da sua esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele faz essa alusão, né, que o homem é o Isso. cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, mostrando o mesmo tipo de autoridade, mas ele diz, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, do Isso. mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, ele também é o salvador do corpo. Do mesmo jeito que o Exatamente. homem é o cabeça da mulher, ele também é o salvador dessa mulher, é o protetor dela, é aquele que tem que amar, Isso. que cuidar.
Exatamente. E uma das perguntas que eu faço na matéria Família Cristã é justamente isso. Será que você gostaria que Cristo tratasse você como você trata sua esposa, né? Porque às vezes tem o homem que não é para você ser submissa a mim, então é o que eu quero e ponto. Até questões de Isso. roupa, tem homem escolhendo. Isso não é seu Saudável, né? cabeça. Isso não é seu cabeça. Isso é Hoje seu, mesmo o Lodone escolheu o meu batom combinando com a camisa dele, Giovana. tá vendo? Mas até que ele Trabalhar em tem bom conjunto. gosto, viu? É, Mas pastor Lodone tem bom gosto, viu? tem, né? É. Ela me ensina Mas direitinho. eu digo nessa Extremos, questão né? de extremos mesmo, de homem que, Sim. né, Que que tenta às impor, vezes né? isso, quer impor, quer, né, trata a esposa com desrespeito, né? E isso reflete às vezes, né, na relação do casal, né? Quando eu estou falando relação agora, eu já estou falando na relação sexual, porque Sim. depois disso ele quer ter, né, um avivamento dentro do quarto, mas a esposa não quer. É Por quê? verdade. Passa o dia todinho sendo maltratada, humilhada, envergonhada, Isso né? mesmo. Desrespeitada, porque a mulher ela lida muito com a questão da alma, né? Das Isso. emoções. Isso. E o homem ele é mais razão, Mas a razão. né? Ele é o cabeça, mas ele precisa saber dosar. Eu brinco, né, com alguns homens, eu digo assim, se você está achando ruim, né, a sua esposa, se você não está conseguindo amá-la, né, e ela não está conseguindo se submeter, e você reclama tanto desse casamento, por que você não casou com um homem? Né? Né? Aí aqueles que são homens mesmo, de misericórdia, Deus me livre, Verdade. né? É verdade. Então, como a Bíblia Outra... diz, né? A gente tem... Homens têm que amar as mulheres para que isso venha, né, a trazer essa questão de proteção, né? Isso. Quando uma mulher é amada, ela se sente protegida. Verdade. Isso. Aí isso é uma responsabilidade que Deus deu ao homem de amar a mulher. Deus não disse para vós mulheres amai, né, os seus esposos, mas Porque ela isso já ama, né? naturalmente ela é fácil de amar quando ela se sente amada. Então a mulher, quando ela se sente amada, ela se sente protegida, né? Verdade. Então o sucesso, né? Eu tenho até um texto que acho que é 1 Pedro, capítulo 3, Versículo 7. isso, versículo 7, É. que diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, ou fraco, né? Como tem algumas versões, Parte mas mais frágil. como a parte mais frágil, né? Isso não quer Tratar com dizer dignidade. que a mulher não tenha o seu valor, que ela, não é, que ela é tida como uma pessoa fraca, mas por quê? Porque como um vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça e da vida, para que não sejam interrompidas, Orações. né, as vossas orações. Então, o marido tem que ter essa responsabilidade, né? E honrar a mulher, amar, respeitar, né? O mundo diz, né? Atrás de não sei se vocês, acho que vocês já ouviram isso, né? Atrás de um grande homem, né, existe uma grande mulher. Mas a gente costuma falar que ao lado de um grande homem existe Isso mesmo. uma grande mulher, né? Verdade. Todos têm responsabilidade no casamento, né? Mas eu posso dizer, para que vocês me entendam, o homem tem uma mais responsabilidade, Com né, certeza. de sair na frente, de resolver as coisas, Sim. né? Mesmo que às vezes possa errar, mas ele tem que ter uma atitude, né? E muitos casamentos hoje eles estão falhando porque o homem está esperando a mulher ter uma atitude, né? E quando na realidade a parte do homem é ter aquela atitude, né? Então, às vezes, né, a gente toma uma decisão aqui, né? Eu disse, ó, a gente vai fazer isso, mas eu disse, ó, não é melhor ser assim, tal, e a gente ora,
E muitas vezes não é, mas muitas vezes é. Então a gente pode concordar com isso, né? Trazendo essa responsabilidade para os dois, mas eu acredito que a responsabilidade de sair na frente é do marido, né? De resolver as coisas, principalmente essas coisas do lar, né? Dos filhos, muitas vezes, né? Então, por que às vezes tem muitos filhos rebeldes? Porque o homem deixa a sua responsabilidade de lado e deixa só com a mulher. Então, às vezes, o homem tem que tomar uma responsabilidade, né? Nessa questão. E essa frase que é dita pelo mundo, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher, ela é uma deturpação mesmo da Bíblia. Porque a mulher ela não foi feita do calcanhar nem das costas. Ela foi feita da costela, e a costela é ao lado. É ao lado. Né? Um murro aqui, como a parte mais frágil, o homem não aguenta um murro na costela, né? Ele dói. Então, por isso é como se fosse a parte mais frágil, porque realmente a gente foi feita disso. E eu vou dizer, viu, Marivane, eu brinco aqui com os homens, que o homem foi feito do pó, mas a gente foi feito de osso. Então, a gente aguenta mais coisas. Pode crer, aguenta mesmo, aguenta. Pode ter certeza. Porque, olha, dor para parir não é brincadeira, não. Pois é, mas eles sentem isso quando eles estão gripados, viu? Ah, é verdade. Eu acho que há controvérsias para essa Rapaz, conversa aí. ainda até boa a live. Não é? Íamos bem, íamos bem. Algumas mulheres, Giovana, às vezes vêm conversar comigo porque sabe que eu sou uma mulher de temperamento forte, aí pensa que vai encontrar apoio em mim para ser Isso. submissa. E aí eu falo para elas exatamente o contrário do que elas queriam ouvir. Isso. Eu falo para elas que eu sou uma leoa mesmo lá fora, eu brigo, eu batalho pela minha família, mas para o meu marido eu sou uma gatinha mansa. Aí sim. Ele Isso fala e eu obedeço. Passa minha alma. Aí eles dizem assim, elas dizem assim, mas quem manda na sua casa não é você? Eu digo, eu mando na minha casa, mas quem manda em mim é ele. Isso, exatamente. Verdade. Não, e assim, às vezes por conta do chamado, né, as pessoas atribuem, né, que eu sou, né, que eu passo na frente dele. Não sabe elas, e aqueles que estão vendo agora que são lá da igreja vão saber. Basta um olhar dele que a profeta vai em espírito do céu. Vai para a caverna, né, Giovana? Então, Eu conheço muito bem a caverna. Então, Mas mas é isso pode aí, ó. perguntar aí. Vitor, lá de Maceió, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, mas há um sério problema que a geração anterior buscou anular, né, o sofrimento que eles passaram, né, dos filhos, porque sofreram muito Com a rigorosidade. dos pais, né? E acaba anulando o sofrimento de hoje, né? E 100% não é pedagógico. Acha que amenizando, não se posicionando, tá amando os filhos. E, na verdade, isso não é amor, né? O amor verdadeiro vai ensinar. Às vezes eu me posiciono aqui com as meninas e às vezes elas olham para mim como... Ai, mãe, a senhora está sendo muito dura. Aí eu falo para elas, se eu não for dura com você agora, o mundo vai ser muito pior do que eu e você precisa aprender. Então, tem verdade. coisas que a gente precisa mesmo passar. E essa questão de relacionamento, isso é muito passado. Eu vou falar da gente. Quando a gente casou, não éramos crentes. Mas a mãe e o pai de Lodônio sempre foram muito bem estruturados no que diz respeito a casamento. Eles vão fazer agora 50 anos de casados no próximo ano. É lindo, né? É lindo isso. Quando eles fizeram 25 anos, nós estávamos casando. Então, nós fizemos 25 e eles vão fazer 50. Os meus pais também foi até a morte separá-los. Minha mãe morreu, mas se ela tivesse viva, ela estaria casada com ele até os últimos dias dele. Entendeu? Então, são princípios que a gente passa e que precisam ser ensinados. Por que é que acontece isso? Porque desvalorizaram, na verdade, o valor do casamento, né? Querendo mostrar que a mulher pode ser tão forte quanto o homem. Só que a gente precisa entender que a mulher é forte nas características que Deus deu para ela. E o homem é forte nas características que ele tem. E os dois só têm sucesso quando estão juntos, quando juntam essas duas forças. É isso que funciona num casal. Não é porque a gente pensa igual, porque a gente fala igual. A gente discute, a gente diverge,
mas a gente entender o papel um do outro, e é isso que faz a Isso. diferença. Isso. E isso é bem interessante, porque as gerações passadas, né? Eu tenho duas experiências como filha, né? Tenho uma experiência da minha mãe que me teve, que se separou do meu pai, né? E agora ela é casada com outro rapaz, já vai fazer quase 30 anos. E a minha tia que me criou, né? Com o meu tio, que eles me criaram, eles eram da igreja, então eles passaram muitos anos casados, né? Ele partiu para o Senhor e ela não casou, né? Mas ele era daquele apaixonado de, né, de comprar o que ela gostava, botar o café da manhã às vezes para ela, e isso não diminuía ele, entendeu? A postura dele, porque quando ele queria ser firme, ele era. Quando ele queria dizer que as coisas tinham que ser daquela forma, que ela não estava enxergando, que ele tem, porque o homem tem uma posição de cabeça, ele também vê de outra forma que a gente não Sim. consegue enxergar, né? Às Graças vezes a o Deus homem, por isso, né? graças a Deus, o homem é menos complicado, eu digo, do que a É, gente, já né? pensou, duas pessoas emocionais olhando para a mesma situação? Seria uma tragédia, Giovana. Isso. Verdade. Se não estivessem juntas, talvez juntas mortas já tinham se matado. Porque o homem, ele tem essa visão diferente da gente, e isso é muito bom, né? Porque Sim, faz a gente, também traz a gente para um equilíbrio, né? Que às vezes a mulher quer agir muito na emoção, e o isso. homem é mais calmo, pondera, então ele tinha essa postura. Então, eu sei ver, eu vivi os dois lados, e eu vou te dizer, o casamento dos meus primeiros pais, né? Os que me tiveram mesmo, não era fácil você ver que não havia respeito, né? Ele não respeitava ela e as coisas lá dele, né? Havia traição, ela tinha se desviado, ele não era crente e encontrava apoio nos pais dele para fazer isso, né? E isso é uma coisa que interfere muito no casamento. É a posição dos pais, né? Sim. E o pai de Pastor Lodônio e os seus, e o seu, né, Marivânia? É uma coisa bonita de se ver. Muitos anos casados, juntos, né? E hoje em dia, até casar é uma coisa rara. Primeiro faz um Verdade. test drive, né? Depois vai morar junto, né? E depois é que decide se vai botar no papel ou não esse casamento. Porque se não É der verdade. certo, não vai nem para o papel. É Então você verdade. vê que é uma inversão mesmo de Inversão tudo, de né? valores. Uma Não, inversão de valores. e a gente vê que Vitor colocou outro comentário aí sobre o índice de separação que tem hoje, divórcio, né? Muito grande. Tá E muito grande. esse é um dos fatores, né? Quando não há que a gente sempre ensina, né? Que namoro é tempo de conhecimento, né? Uma vez que você está Isso. conhecendo, né, o outro, né? Você vai saber as responsabilidades que o homem vai ter, precisa ter dentro do casamento e a mulher também. Aí, às vezes, eles passam por todas essas etapas, né? Sem descobrir um ao outro, sem saber, né, ver a luz da palavra. Porque se alguém quer saber Isso. como viver em família e viver em casal, vai para o manual. E o manual que o Isso. ser humano tem é a Bíblia. A É a Bíblia Bíblia. que vai dar o caminho para a gente, né? Então as pessoas elas não querem ler o manual, como é comum, a gente compra um equipamento. É normal a gente não querer olhar o manual, porque eu já tenho noção, alguém já sabe como é, ou é muito fácil, não tem como. E às vezes pular essa etapa de ler o manual compromete, né, a gente poder extrair de um equipamento, né, o melhor que ele pode oferecer. Então, com o ser Exato. humano, né, os relacionamentos não é diferente. Né? Não. Se o homem procurar na palavra a responsabilidade da mulher e a mulher procurar o do homem na palavra, eles vão encontrar ali uma série de fatores que vai fazer com que eles possam ir se alinhando. Né? Uma vez que eles Isso. vão por essas etapas, né, alinhando o seu relacionamento, aí o test drive não vai acontecer, Giovana. Não. Entendeu? Por quê? Porque eles vão entender que se eles forem para o test drive, eles podem comprometer o que Deus tem prometido como algo duradouro e eficaz sobre a vida deles. A herança adquirida às pressas no final não tem um fim Proveitoso. proveitoso. Verdade. Pois É é. verdade. Exatamente. E tem um pastor, né? Pastor Humberto também fala muito sobre isso, para você não queimar a largada, Sim. né? Porque a gente sabe que nas competições, quando você queima a largada,
Acabou. você É tem uma desclassificado. chance, às vezes tem até uma chance, mas se você errar de novo, então você já está desclassificado. Isso. Então é um tempo que você tem que voltar, né, para poder organizar. E isso, até nisso, né, quando os jovens estão entrando no casamento, né, a gente conversa muito sobre isso, né, para eles não queimarem a largada, não queimarem a etapa, para que entrem no casamento, né, para que as coisas comecem a funcionar bem, Verdade. como o pastor Adoni falou, nosso manual. Né? Então, o que nós quisermos, né, fazer acontecer, tem que olharmos mesmo para a palavra de Deus. É a nossa bússola, né? É o nosso manual, onde o casamento feliz ele consegue andar no trilho, é pela palavra de Deus. Verdade. E as pessoas olham, vocês viu essa geração de hoje, né, que tem os casamentos mais duradouros do que a geração que veio depois de nós. Muitas vezes antes de nós, né? Não, depois. A geração que veio agora, sim, né, elas casam muito fácil e se divorciam muito Muito fácil. fácil. Verdade. Né? Então, isso por falta de responsabilidade, e muito disso é culpa muito da nossa geração, que muitas vezes não falou sobre isso. Né? Então, lá em casa a gente tinha uma linha dura. Né? Ou é assim, você vai. Seu pai e tua mãe. Meu pai e minha mãe. Né? Então, era uma linha dura no que diz respeito a caráter, né? No que diz respeito até a igreja, no que diz respeito a casamento. Né? Então, a gente tem que passar essa visão para essa nova geração. Né? Não é só, não, casou, se não der certo, Verdade. separa. Não, então veja antes, né, antes de casar. Bimael, Então, antes de casar, né, você tem que abrir bem o olho. Verdade. Abre bem o olho antes de casar. Agora, depois de casar, fecha o olho. Né? Abre o olho e prepara as pernas para correr, né, pastor? É verdade. Letícia E depois que casar, Fecha o olho. tem que fechar o olho. Letícia perguntou lá no começo, né? O que vocês dizem acerca de divisão de tarefas dentro... Porque depois que casa, né? Ou Isso. com test drive ou não, depois que casou, o que vocês dizem sobre a divisão de tarefas dentro de casa? Talvez porque o pessoal esteja pensando que responsabilidade é essas coisas, né? Arrumar a casa, entendeu? Trabalhar fora. E a gente sabe que não é, né? A responsabilidade do homem e da mulher vai muito além do que isso. Isso. Muito além do que isso. Eu posso dizer, a divisão de tarefas em relação à responsabilidade, né? Ela se encaixa na questão de organização, estrutura, tanto material, emocional, né? Criação de filhos e a divisão de tarefas dentro mesmo do lar. Eu acho que não é vergonhoso para um homem ajudar a sua esposa. Né? Aí agora já entra para dentro de casa. Eu estou falando dentro de casa mesmo. Né? Essa questão da pandemia, como o pastor estava falando, né? Que alguém fez um comentário aí. Por que as pessoas... Um divórcio muito grande. O divórcio aumentou. Porque as pessoas não estavam acostumadas a ficarem juntas dentro de casa. Verdade. Isso mesmo. Só se encontravam à noite, né? E às vezes mal se encontravam. Um chegava, o outro já estava dormindo, né? Ou finais de semana, e agora não, tem que estar junto. E a gente vê que houve muitos problemas, por quê? Porque o homem simplesmente acha que tudo é a esposa. E ele esquece que amar também é dividir. Verdade. Isso faz parte de amar. Dizer, minha filha, hoje sou eu que vou lavar o banheiro, vou arrumar a casa, fazer uma faxina, para você descansar, que você está fazendo isso muito tempo. Hoje eu vou cozinhar, sei lá no que ele é bom, né? Ou que ele não for, ele aprende. E se ele não for bom em nada, Giovana, ele pague para outra pessoa fazer, para a esposa dele. Isso. Que, olha, vou dar exemplo do meu marido. Ele não é bom não em nada, mas ele paga. Isso. Mas então, também combinou. A falta de absurdo negócio. Toma a responsabilidade, né, de pagar uma pessoa, porque realmente o trabalho, né,
Não é muitos um trabalho sabiam, fácil, pastor. Não é. muitos sabiam e muitos, né, acho que faziam que entendia esse trabalho doméstico, mas com essa pandemia eles estão descobrindo, né, porque o trabalho doméstico ele não para. Verdade. Né? Se você toma o seu café da manhã, já tem um prato, então terminou, já tem que fazer o almoço, os restaurantes estão todos fechados. Né? Então, por incrível que pareça, né, nesse índice de divórcio hoje, é mais pedido pelas mulheres. Por quê? Porque não estão aguentando os homens dentro de casa. Agora, por quê? Porque os homens estão, né, sem responsabilidades. Né? Simplesmente ficar no sofá, né, e a mulher fazer tudo. Assistindo série, jogando no videogame que comprou, isso. ou no celular, né? E ele esquece que a gente também tem essa vontade, só que a gente não pode. Não dá todo. tempo, então, né? Exato. Então, tem que ter também. Eu acho que o cristão, que é um bom cristão, provavelmente ele será um bom esposo, porque o bom cristão lê a Bíblia. Isso. Ele vê que existe assim, o amor ele é sacrificial. Então, você não gosta de fazer certas coisas, mas você abre mão para estar junto, para você não ver sua esposa tão cansada, né? Você paga alguém, né? Como ele paga alguém. E nessa questão de pagar agora, né? Porque logo no começo dessa pandemia, não sei aí, mas a gente não estava contando com as pessoas porque elas não podiam sair nem aqui. de casa. Aqui tá do mesmo jeito também. Antes não estava. Então se está todo assim, mundo dentro de casa, então todo mundo ajuda, né? Ajuda então, no que pode. O homem, assim, eu acho assim, o homem que não saiba de nada, né? Feito eu e alguns aí, pelo menos prato, a gente aprendeu a lavar, né? Lodônio não lava, pastor. Ele disse que Deus deu 3 mulheres a ele, justamente para ele não precisar. E ele fica fazendo remanejamento. Ó. Eu vou dizer a você que nessa pandemia aí eu consegui fazer uma coisa. Tem um capim aqui que cai umas folhinhas. Ai, meu aí Deus. Não tem o garfinho, né, que puxa... Aqui chama ciscador, né? Pronto, o ciscadorzinho. Eu aprendi a usar o ciscador. Pastor, ele apanha essas folhas, ele bota o lixo para fora, ele limpa a piscina, ele faz. Você vê que é possível uma mudança, né? Tem alguns que estejam assistindo a gente aí. Pesado, né? A gente percebe isso. Sim. É tanto, Gil, que na hora de botar as folhas, Vaninha, vem cá me ajudar. Segura aqui o saco para mim. Então, brincadeiras à parte, mas assim, infelizmente eu passei por uma educação que não foi tão confortável, né? Eu vim da educação que meu pai chegava na cozinha, né? Encontrava eu e meu irmão na cozinha, a gente menino que é curioso, olhando minha mãe fazendo as coisas. Meu pai chegava já gritando com a gente, dizendo, desapareça daqui que cozinha não é lugar de mulher. De né? homem. De homem. Né? É lugar de mulher. E aí eu cresci, né, de uma forma ou de outra com esse rótulo, com essa barreira, né? Então, eu brinco com as meninas aqui em casa e digo, louvo a Deus porque Deus me presenteou realmente com 3 mulheres. Elas realmente fazem tudo, né? Só cai uma coisinha ou outra. Nós tá na mesma situação, mas Pastor Abimael está se identificando, né? Entendeu? E aí tem essa vantagem delas poderem fazer. Lógico, né? Eu não tenho uma cabeça fechada ao ponto que se precisar, não vou ter que aprender ou correr atrás, né? A gente, assim, dentro do limite, né? Ela entende meus sofismas que estão lá, né? Elas desenvolvem bem as coisas aqui, mas eu sei que lá na frente eu vou precisar fazer alguma coisa, né? Quando as meninas casarem, né? Mas ela disse que vai assumir tudo, aí eu tô tranquilo também. Entendeu? Mas eu tenho essa realidade, né? Realmente não foi uma realidade que foi tão confortável, mas hoje em dia a gente não somente ensina, né? Como realmente é uma verdade, né? Se tem tarefas dentro de casa para dividir, principalmente homens que querem que as mulheres trabalhem, né? Ainda que as mulheres tenham a habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Uma vez que ela partiu para trabalhar e ela cumpre o trabalho de suprir a casa financeiramente, se ajuda financeiramente, faz sentido também ele, quando chegar, que ela chegar também, que os dois trabalharam o dia todo, que eles comecem que ele ajude, né, um pouco ela a fazer, né? A gente não tem como tirar uma carga que é a da mulher, essa capacidade que ela tem de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de fazer muito melhor quando se trata de coisas domésticas dentro de casa. Isso. Né? O homem tem que reconhecer isso e a mulher também.
como por sua vez o homem tem esse domínio, né, de liderança, né, de administrar, de conduzir. A Bíblia diz que o homem lava a mulher com a palavra, né? Um homem sábio, ele vai ser esperto para ter cuidado no que fala para a mulher, não chegar para elogiar somente a comida quando for para a casa de alguém, mas lembrar de elogiar a comida de casa, da mulher, né, alguma coisa que ela fez. Então, essas são coisas que, quando o homem lava a mulher com a palavra, a mulher tem prazer. Ah, não, pode deixar. O homem diz, vou lavar os pratos. Não, meu filho. Né? Ela não vai dizer que ele elogiou, mas aquela sensação, né, que foi elogiada, que foi valorizada, ela, não, meu filho, deixa que eu lavo o prato. Então, eu, particularmente, já entendi que isso funciona. É, né? Né, amor? Eu não sei. Então, todo dia, o almoço, a janta, essa mulher faz perfeito. Quer ver uma coisa que chateia muitas mulheres? O homem sai para trabalhar, ela fica em casa, né? E ele acha, agora que ele está vendo, por causa da pandemia, né? Que está em casa sem trabalhar. Mas antes ele chegava e dizia assim, por que você está cansada? Ele queria avivamento. E ela dizia, porque eu trabalhei muito. Ele trabalhou, quem trabalhou fui eu que saí, você ficou em casa. Como se ficasse em casa, fosse de perna para o ar o dia todinho, né? E agora ele está vendo que ficar em casa é tão trabalhoso ou mais do que o trabalho dele, né? Então, por isso que muitos casamentos estão entrando em choque, né? Porque eles estão vendo que a mulher trabalha muito, né? A mulher faz muita coisa. E a que trabalha fora, ela dá conta do trabalho de fora, do trabalho da casa, às vezes dos meninos, né? E tá viva. Né? Essa palavra, quando diz que Deus fez a mulher idônea, essa palavra aí define a mulher como alguém adequada ou aquela que se adequa à necessidade. Então, eu entendo, Giovana, que a mulher ela é tão capaz quanto o homem. Eu acredito que a mulher pode fazer tão bem tudo que um homem faz. Mas o homem não pode fazer tão bem aquilo que a mulher faz. Mas isso não significa que ele está isento de fazer. Ele vai fazer por amor, para mostrar para ela que se importa por ela, que tem consideração por ela. Quando esse homem se esforça para agradar essa mulher em casa, ajudando ela, ela vai entender que ela é importante para ele. E aí, em alguns casos, talvez a mulher vai dizer, não, meu filho, não precisa você ajudar. Mas ela vai se sentir importante, ela vai ser considerada, entendeu? Pastor Júnior aí, Pastor Júnior de Gravatá, ele disse uma coisa interessante. Eu acho que eu e você estamos dentro dessa categoria aí, Pastor Amael. Ele disse que nós fazemos a escala. Eita. A gente escala quem vai fazer as coisas. Aí vai começar a fazer isso, né? Escala, né? Não vai rolar não aqui, viu? Mas é verdade. É como o Juscelio disse. Escala, né? Juscelio disse que Deus viu que nós homens seríamos incompletos sem as mulheres. Sem as mulheres. Seríamos incompletos, né? Se não fossem as mulheres, né? Então a gente está completo com elas aí. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque assim, é difícil para a mulher entender essa questão de submissão. E eu acho que é porque elas pensam que ser submissa é ser inferior. E assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que o homem, por ser cabeça, ele não é superior e nem melhor do que a mulher. E a mulher, por ter que ser submissa, não significa que ela é inferior ou que ela é pior do que ele. Isso. Nessa parte, assim, eu acho que dá para eu falar mais, né? Que eu tenho uma definição de submissão, que é a disposição para aceitar um estado de obediência e sujeição a uma autoridade ou a uma força, né? A submissão cristã, a Bíblia, para a mulher, é auxiliar o seu marido, né? É ser aquele apoio, é ser aquela dona de casa que edifica o seu lar, que ajuda, que toma conta, mas que entende que você está numa missão abaixo. É como um coronel e o que está abaixo do coronel, o tenente-coronel, né? Você não deixa de ter autoridade, você tem, mas existe um coronel por cima, né? Que você, assim, você
tem intimidade com o coronel, você pode conversar com ele, você pode discutir algumas coisas assim em termos de que é que você acha melhor por aqui, mas você nunca pode passar por cima, porque biblicamente a autoridade é dele. E o mundo, ele fala, né, muito sobre isso, que a mulher agora tem que tomar a postura de cabeça, a mulher foi muito tempo subjugada e agora tem que passar por cima. Não, isso é antibíblico e isso não nos torna, né? A gente deixa de ser feminina por causa disso, não. A gente não se torna masculina por causa disso, não. Isso mesmo. A gente apenas entendeu que o Criador, que é o dono de todas as coisas, que é o que sabe mesmo, o dono do manual de vida, o que criou a vida, ele colocou o homem sobre cabeça, porque ele vê, né, posturas no homem e ferramentas tem nele para dominar, conquistar as coisas e a gente tá junto. A vitória dele é minha. Quando ele conquista algo, eu conquistei junto. Embora ele tenha conquistado como cabeça. Isso. Mas quem estava por trás? Quem celebra é os dois, é verdade. Entendeu? Quem estava por trás, né? Sustentando, dizendo você pode, você é corajoso. Estou com você. Eu acredito em você, eu estou junto. É né? verdade. E eu acredito que também há uma confusão, né? E como Marivânia colocou aí, das pessoas entenderem, né? Porque as mulheres pensam que submissão, né, elas têm um sinônimo de ser inferior. E não é. E não é, né? Sabendo que a mulher é perfeitamente capaz, né? E muito daquilo que nós conquistamos é porque existe a mulher do lado. É que existe a mulher, né, muitas vezes em oração, muitas vezes, né, lançando palavras nas horas certas para o marido. E muito daquilo que os maridos, homens, conquistam, né, se não tivesse as mulheres, isso não aconteceria. Então, as pessoas às vezes confundem, né, de ser submissa, ser inferior, né, se vir como uma parte que seja inferior mesmo ao homem. E a Bíblia não trata assim. É apenas responsabilidades diferentes, né? O homem tem mais responsabilidades, né? Mas a mulher também tem suas responsabilidades. E ela não se torna inferior quando ela é submissa. Com relação a essa questão, pastor, do homem ter consideração pela mulher, eu vejo muito homem reclamando da esposa depois que casa, depois de um tempo, que a mulher não arruma cabelo, não pinta unha, não se veste bem. Mas ele precisa entender que quem é o supridor dela é ele. Se essa mulher não está bem arrumada, de unha pintada, de cabelo bonito, dele, né? A culpa é dele. Mulher é artigo de luxo. Eu vi o mesmo pastor que você falou, citou o nome dele aí, Giovana, ministrando sobre isso. Que mulher é artigo de luxo. Ou seja, é um artigo caro. Se você quer sua mulher bonita, então você tem que investir nela. Uma vez eu vi o pastor Isaac... Isso mesmo, eu vi o pastor Isaac dizer que é muito melhor você investir numa plástica na sua esposa para deixar ela como um 0 quilômetro do que comprar um carro do ano. Isso. E às vezes, eu vou lhe dizer, há uma cegueira tão grande no mundo, né? Assim, eu digo, quando o diabo quer colocar as patas dele imunda no casamento, que é como se trocasse um Corolla por uma Brasília 70. É isso mesmo. Não estou diminuindo o carro, sim. Brasília 70. Mas a condição de um Corolla é mais conforto, com né? certeza. Mais bonito, né? E às vezes o homem está trocando a sua esposa por uma coisa tão inferior, tão abaixo, porque simplesmente decidiu, não, ela não se cuida. Rapaz, a culpa é sua, que você não está investindo nela. Verdade. Mas às vezes está pagando mais caro lá fora para esconder um pecado do que investir na sua esposa. E às vezes mulher mal amada não consegue se cuidar, né, Giovana? Exatamente. Se a mulher for bem amada, ela vai se cuidar, ela vai ter prazer em se cuidar. Eu digo em sala de aula, né? Não existe mulher feia, existe mulher mal amada. Verdade. A que é mal amada, ela não tem prazer em se arrumar, ela não tem prazer em ficar bonita. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden foi dito para ela que o prazer dela estava em agradar o marido dela.
Se ela Isso. percebe que não está conseguindo agradar, essa mulher vai viver triste. Se ela está Verdade. triste, ela não tem prazer em se arrumar. Não. Então, E homens que estão diga. ouvindo essa live, invistam nas suas mulheres, pelo amor de Deus. Acorde Isso. quando tem tempo. Às vezes, uma área dessa de valorizar a esposa, talvez seja a solução de muitos desgastes que está tendo, ou de muita intimidade que não estão tendo, justamente porque o homem está insensível à sensibilidade da mulher, né, emocionalmente, e pode Isso. simplesmente ganhar esse percurso, né? Eu gosto de um exemplo que eu uso, Giovana, eu escutei uma vez e eu achei muito interessante. Mulher sempre quando vai sair de casa, né, antes de sair ela pergunta: meu amor, como é que eu estou? Estou bem? Né? Eu gosto de uma técnica que eu escuto, que eu vi uma vez no livro, que diz assim: o homem deve realmente se mostrar interessado. Então, faça o seguinte, quando ela perguntar, dê uma volta, minha filha, né, para eu ver como é que você tá. Às vezes, mesmo que o cara tenha visto, que ele diz, tá bom, né, é normal o homem fazer essa resposta fechada, né, mas ter essa expressão de, não, minha filha, dê uma volta para me dar uma, né, ver realmente como você está, é um Examinar o papel produto. importante que o homem faz de elogio, de valorização, né, que faz com que a mulher possa, naquele momento que está insegura com a roupa, com a vestimenta, né, com a maquiagem, a palavra dele naquele momento pode ser predominante para eles saírem e ter uma festividade que eles vão desfrutar tranquila, porque às vezes tem muitas festividades que elas são comprometidas justamente na saída. Quando ela pergunta a ele alguma coisa, e o homem diz, tá bom, vamos embora que a gente tá atrasado. E aí estraga, né? Isso. Eu não sei se vocês já ouviram essa história de um casal que saiu para comprar uma roupa e a esposa vestiu aquela roupa na frente do marido e perguntou, tá bonito? Aí ele disse, está horrorosa, parece uma máquina de lavar roupa. Misericórdia. Aí ela ficou com aquilo, passou o dia chateada, magoada, chorou quando chegou em casa. E quando ele chegou de noite, ele queria festa. Aí ele ela pegou e disse para ele, pouca roupa se lava na mão. Não precisa de máquina de lavar. Boa, Não gostei. precisa. E a lei Essa da foi boa. gravidade, ela ocorre para os dois lados, né? É verdade. Com O certeza. cara às vezes está dizendo que só que a esposa não está bonita, não se cuida, não se coisa, mas ele também, né? É verdade. Ele também Isso está mesmo. envelhecendo e ele não vai ficar para sempre, né? Mas quando ele olhou para ela pela primeira vez, quando namorava, ele via uma pessoa bonita. Verdade. Ele via alguém Qualidade, bonito. E ela Ele ainda via as está lá, né? qualidades. E ela está lá. O problema é que ele precisa fazer aquela flor desabrochar de novo, né? É verdade. Verdade. Casamento é um investimento diário, né? Diário. Então, cabe ao homem, né, investir na esposa. Quanto mais investir, mais o beneficiado será ele. Né? Se todo mundo tiver essa consciência. É verdade. Então, Imael, um bom investimento, né? Dá um grande É retorno. Imael, a hora voou. Isso. Meu Deus. Temos Que live boa. 1 minuto e 30 segundos para encerrar a live. Eu queria que vocês pudessem dar as últimas considerações e dar alguns conselhos, bem rápido aí, para essas Isso. famílias que estão com a gente. Pronto. Rapidinho, só para falar, né? Um minuto. Invista no seu casamento, lembrando que você pode ter filhos, você ama seus filhos, né? Mas tem uma hora que os filhos vão embora e você vai ficar com aquela pessoa, só você e ela. E não faça não distancie um do outro, porque um dia vai ficar os dois. E dois estranhos dentro de uma casa não é agradável para se viver. Então, verdade. quanto mais juntos, mais intimidades, mais amor, mais respeito, Isso. você terá um casamento abençoado. E com certeza a bênção do Senhor está sobre vocês. Amém. Então, já falou, né? Pelo tempo aí, só temos que agradecer pelo convite. Amém. Né? Estamos à disposição aí de vocês. Então, Isso. vocês são top, né? Um casal top aí, que a gente considera muito e ama muito. Tá? Amém. Então, Tá devendo Amém, a pastor. minha live, viu, Vaninha? A gente Estamos precisa fazer aqui. uma live. a live dos profetas. Isso Né? aí. Vai ser fogo torando.
Verdade. Então, gente, Então. obrigada. Obrigado, Mimael. Amo Foi uma honra vocês, pra viu? gente. Amamos com vocês também. Tá bom, 10 segundos. Obrigado por tudo. Foi uma benção a live de hoje. Sexta-feira, Amém. só para o pessoal que nos acompanha, não haverá live, porque a gente vai estar com a conferência. Daqui a 2 dias, aniversário de Giovana, gente. 16